são as fontes da vida, as saídas da vida, que a Bíblia tanto diz e recomenda, a palavra de Deus nos recomenda, de tudo que devemos guardar o nosso coração. O que o nosso coração tem de tão misterioso, de tão poderoso, de tão grandioso, que o Senhor nos ordena a guardar o nosso coração. É exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, no nosso primeiro dia de 40 lives. E nós vamos falar sobre os mistérios do coração. E o coração, o próprio tema já diz, ele é a sede de governo, é a sede do poder do reino de Deus. Então o coração tem muitos mistérios, tem muitas coisas poderosas. E um dos meus maiores erros da minha vida, lá atrás foi não buscar conhecer quem eu sou, essa estrutura espiritual, essa estrutura completa espiritual, e conhecer também essa estrutura que é espiritual, mas que se conecta com o mundo, que se conecta com o material, que se conecta com o natural de uma forma tão grandiosa, como é a nossa alma. Então, se você deseja conhecer a sua alma, deseja conhecer você, a sua identidade, o seu espírito, porque a nossa alma, ela é uma parte essencial e extraordinária do nosso espírito. Fica conosco nesses 40 dias, porque o Senhor vai fazer grandes coisas, um grande mover, um mover sobrenatural, de renovação e de poder, porque o Senhor tem dito que esse tempo é um tempo em que a igreja do Senhor na terra vai viver um dos maiores avivamentos desde a vinda de Cristo Jesus. E eu creio, e se você crer, estaremos juntas para aprender e desfrutar disso, em nome de Jesus Cristo. Sejam todas bem-vindas, glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Se você puder, compartilhe essa live com mais 12 pessoas, 7 pessoas. Faça isso de acordo com a sua fé, de acordo com o mover do seu coração. Compartilhe essa live, porque são mistérios, são revelações muito poderosas, amém? Nós vamos orar agora nesse momento. Quero abençoar a vida de cada uma de vocês. Quero glorificar a Deus pela vida de cada uma de vocês, amém? E consagrar ao Senhor esta live e esses 40 dias que, em nome de Jesus, para a graça dele, nós estaremos juntas aqui, para a glória dele, para o mover dele, para o reino dele, em nome de Jesus, amém? Se você puder, você fecha os seus olhos, eleva mesmo seu coração ao Senhor. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, o Senhor que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que está aqui presente. Eu me entrego, Pai. Eu me entrego, Senhor, de corpo. Eu me entrego de alma. Eu me entrego de espírito no meu coração. Eu me entrego, Senhor, na minha mente. Em nome de Jesus. Para falar e para entregar exatamente aquilo que o Senhor deseja para esse dia. O maná fresco do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, presença gloriosa do Espírito Santo. Espírito Santo, Espírito Santo. O Senhor que é o Espírito perfeito, o Deus perfeito, pleno, completo. Esteja, Pai, conduzindo e falando a Tua palavra e nos guiando a toda a verdade, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E eu ordeno que todo espírito contrário, todo espírito de contrariedade, de inveja, todo espírito, ó Pai, de incredulidade, de religiosidade, saia em nome de Jesus. Porque nesse ambiente, nesse espaço, nesse momento, não há espaço para você.
E em nome de Jesus Cristo esteja agora estabelecido a paz do Senhor, a atmosfera do céu agora se faz presente no nosso meio. E que toda interferência maligna e todo poder maligno não tem poder agora, em nome de Jesus, de acessar essa atmosfera. E o Senhor cerca essa atmosfera aqui onde eu estou e em todos os ambientes de cada vida que assiste essa ministração a partir de agora. Cerca agora esse ambiente, Pai. Cerca com o teu fogo consumidor. Em nome de Jesus Cristo, nós selamos e consagramos esses 40 dias, essas 40 ministrações. Eu entrego, Senhor, no teu altar. Eu entrego no teu altar. Eu entrego a ti, Jesus. Porque tudo é para o Senhor. Porque tudo é do Senhor. E tudo é pelo Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Eu consagro as vidas, ó Pai. As vidas que estão, ó Pai, neste momento assistindo e participando. E recebendo do Senhor as verdades do teu reino. Que os corações, Pai, sejam corações como terras férteis. Corações quebrantados e contritos a receber as sementes, a palavra, a verdade do Senhor nesta hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Anjos do Senhor, anjos ministradores do teu louvor, anjos adoradores, estejam louvando e bendizendo ao Senhor, enquanto, Senhor, nós estaremos aqui. Anjos de guerra, anjos de batalhas, acampem ao redor dessas vidas, livre-a, Senhor, de todos os males, em nome de Jesus Cristo, assim como os teus anjos estão aqui estabelecidos, ó Pai, me guardando, me livrando, Senhor. Faz uma redoma, Senhor, de poder e de fogo, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja libertação. Que haja cura. Que haja novos posicionamentos. Novas decisões. Novos pensamentos. Novas crenças. Que haja um novo coração, Pai. Nesse tempo. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluias. Travou? Talvez travou aí só para você. Travou? Glória a Deus. Não vai travar mais em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Quem puder copiar o tema, não vou conseguir, o tema do nosso encontro aqui e colocar a referência que nós vamos utilizar hoje, nossa referência base que nós vamos utilizar hoje, está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 até o 33, tá? Mateus 6, versículos 19 ao 33. Esse é os nossos versículos bases para o nosso encontro de hoje. Quem aí está preparado para o sobrenatural do Senhor? Eu prometi que iria falar aqui sobre a unção profética do 7º dia, como nós estávamos falando no nosso encontro de ontem, lá no Zoom. E eu vou deixar aqui um pouquinho, mas vocês vão entender que ao longo de todos os 40 dias nós estaremos falando do 7º dia. Porque uma coisa maravilhosa é que, como o 7º dia ele representa não um dia, não um mês, não um ano, mas o 7º dia representa um tempo. E esse tempo de abundância, de completude,
de plenitude. É um tempo que nós hoje podemos acessar em Cristo Jesus. E é um tempo em que nós estamos caminhando para se estabelecer a nova Jerusalém, a Jerusalém do Senhor, onde Jesus Cristo está preparando essa nova cidade, esse novo lugar, esse novo tempo, que é o tempo da eternidade. É o tempo da perfeição, é o tempo da completude, da plenitude, da abundância do Senhor. Só que nós, enquanto estivermos aqui na terra, nós podemos desfrutar e viver essa plenitude, essa completude. Agora a pergunta é: como eu posso desfrutar aqui na terra, em meio a guerras, em meio a circunstâncias, em meio a problemas pessoais que você tem, em meio a circunstâncias que você vive, em meio a esse mundo que a própria palavra diz que o mundo jaz do maligno? Como que eu posso viver? E a palavra do Senhor nos traz o segredo. O dos segredos é exatamente a unção profética do 7º dia. O segredo para viver isso tudo aqui na terra é nós vivermos pela fé. Agora, ao longo dos nossos encontros, nós vamos falar sobre muitos assuntos, mas eu, Gleiciane, lá atrás, eu não entendia, eu não conhecia o que estava por trás de tudo que está escrito na Bíblia. Porque eu não tinha acesso às revelações. E o que são as revelações? É um entendimento. E também é uma dimensão e dimensões que o Senhor nos permite acessar no nosso espírito. O nosso espírito, ele tem um vale, uma entrada. Ele tem acesso a dimensões que me capacitam a viver pela fé. Agora, o porquê que eu já aceitei Jesus, eu já tenho o Espírito Santo, eu já recebi, o Espírito Santo habita no meu espírito, o que me impede de desfrutar, de viver uma vida em Cristo Jesus pela fé? O que me impede? E aí vem uma outra pergunta: o que é a fé? E como ela funciona? Como ela se estrutura? E sobre isso nós vamos ter um encontro exclusivo sobre isso. Nós vamos falar sobre a tríade da fé. Agora, o porquê que nós temos tanta dificuldade de ter fé? O que nos trava e nos coloca numa posição de tamanha incredulidade, mesmo que eu creio em Jesus, eu sei que Ele é o Filho de Deus, eu tenho o Espírito Santo, mas o que acontece? O que acontece dentro de nós? E ontem eu estava vendo relembrando na verdade, de alguns filmes, de algumas séries, até novelas que eu assisti há muitos anos, porque graças a Deus, tem mais de 3 anos que eu não assisto TV aberta e muito menos novela. Glória a Deus por isso. E o Espírito Santo disse assim pra mim: os filhos das trevas, eles têm muito mais abertura para conhecer o mundo espiritual tenebroso, maligno, do que nós, filhos de Deus, temos abertura e interesse de conhecer e entender
das coisas do Espírito e das dimensões do Espírito. Porque na medida em que o inimigo avança em conhecer, em trazer para as pessoas que são seus servos, o conhecimento do mundo espiritual tenebroso, existe a chamada religiosidade, o que é a religiosidade? Eu vou trazer aqui uma frase simples que vai resumir bem. A religiosidade é a alma de alguém que foi para o caminho do cristianismo, no caso, foi para Jesus, só que é uma pessoa incrédula das coisas do Espírito. Eu creio em Jesus, mas essas outras coisas aí, Espírito Santo, oração em línguas, xerebabara, lalabra, e tantas outras revelações e tantas coisas, não, isso aí não. Eu creio na Bíblia, no que está escrito, então eu leio e o que está escrito aqui é isso e ponto, e acabou e ponto. Essas outras coisas aí, porque é uma alma, e a alma ela sempre está conectada ao que ela pode pegar, ao que ela pode ver com os olhos, o que ela pode contemplar com a boca, o que ela pode ouvir com os ouvidos. Então essa alma ou essas almas que ainda estão agora a gente vai entrar, com um coração cheio de incredulidade. Esse coração cheio de incredulidade, obrigada, Liliane. Esse coração cheio de incredulidade é um coração que nada mais é do que um coração cheio de engano, cheio de coisas que ao longo da nossa vida nós fomos involuntariamente, e você vai entender, fomos recebendo no nosso coração como verdades. E o nosso coração, ele é como uma criança. O nosso coração, ele é puro, ele é simples. Quando ele é formado, quando Deus, ele faz o homem lá, a sua imagem e semelhança. Ele faz o coração do homem para ser um coração simples. Um coração simples, genuíno, puro. E esse coração simples é um coração que Deus fez para que esse coração fosse simples para receber as verdades de Deus. Agora vamos entender o que é o coração. Leciane, o que é o coração? E para você entender de uma forma simples, eu quero que você imagine um pequeno jardim. Sabe, um jardim? Nós temos um jardim e nesse jardim tem uma terra. Só que eu quero que você imagine um jardim, não um jardim qualquer aberto. Eu quero que você imagine um jardim fechado. Um jardim em que existem coisas muito preciosas dentro desse jardim. E esse jardim precisa ser cuidado, ser zelado. E essa terra, que desse jardim é uma terra muito boa, muito próspera. Tudo que cai ali no jardim brota, prospera, cresce. Aqui tá travando? Quem aí tá travando? Diz assim, tá travando. Escreve aí, por favor. Tá travando muito. Escreve aí pra mim. Todas vocês aqui.
Coloca assim, tá normal ou tá travando. Coloca aí pra eu saber se tá travando aqui, né, na minha transmissão ou se é aí com vocês. E quem tiver travando, sai, fecha o Instagram, fecha ele, abre de novo. E não só sai, fecha mesmo e entra de novo. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, tá normal. Glória a Deus. Amém, Jesus. Então, o coração travando muito, misericórdia. Normal. Então é... Uai. Misericórdia. Em nome de Jesus, seja estabelecido e restabelecido o sinal aqui. Aqui tá normal. Não tá travando pra mim, não. Amém? O coração é como um jardim, uma terra boa. Só que o coração, ele é uma parte. Ele é uma estrutura do nosso espírito. E aqui eu quero que você, de verdade, eu não estou falando desse coração que está aqui batendo no seu peito, que é um coração, o coração físico, humano. Eu não estou falando da carne nem do corpo. Amém? Eu estou falando do espírito. Então, tudo que eu falar daqui em diante, eu estou falando do espírito. Até a alma que, né, corrompida, ela é uma estrutura que ela é parte do nosso espírito. E nós temos o jardineiro. O jardineiro, aquele que é responsável por colher, por pegar as sementes. O jardineiro, ele tem uma pá, ele tem uma ferramenta poderosa. E essa ferramenta, ele pega as sementes e ele planta no jardim as sementes. Só que o jardineiro, ele pode ser um jardineiro que está sendo guiado, conduzido por um senhor. Peraí, você vai entender. O jardineiro, ele cuida, ele é responsável por pegar sementes e lançar sementes no jardim. Só que o jardineiro não é o dono do jardim. O jardineiro, ele foi contratado, ele foi formado, ele foi gerado para cuidar do jardim, para alimentar o jardim. Só que o jardineiro tem um senhor. Então, a qualidade das sementes que serão lançadas no jardim, ou seja, lançadas na terra fértil do seu coração, vai depender do jardineiro. Só que o jardineiro, ele só faz aquilo que o seu senhor lhe entrega e lhe ordena. Ele pega a semente que o seu senhor te entregou e deposita no jardim. Agora, antes de eu continuar, vamos para Mateus 6. E você vai entender uma coisa sobre o coração. O coração é como uma terra boa. O jardineiro é a sua alma. O jardineiro, ele foi feito para o jardim. O jardineiro foi feito para o jardim. Mas o jardim não foi feito para o jardineiro. O jardineiro tem que servir a um senhor. O jardim, ele foi feito para um propósito. Agora você se pergunta, qual é o propósito do nosso coração? O propósito do nosso coração é guardar as sementes, fazer as sementes germinarem, brotarem, darem fruto.
e servir a uma geração. Eu vou ter que atender uma bênção aqui. Licença, só um minutinho. Eis-me aqui, glória a Deus, muito obrigada. Eu tô com um bebê ali que tá numa mãe esses dias comigo. Glória a Deus. Então, o jardim, a terra, o jardineiro, mas tem um Senhor. Quando nós nascemos, por causa do pecado que está enraizado na nossa alma. E quem é a nossa alma? O jardineiro. O jardineiro, ele está contaminado por um Senhor. E esse Senhor, nós já nascemos com esse Senhor. Esse Senhor, ele está conectado com a alma. E você vai entender que quando nós vivemos, crescemos, esse Senhor, ele começa a nos ferir. Nós temos traumas, nós temos dores, nós temos uma história. Deixa eu desligar o som aqui. Nós temos uma história. E os traumas, a nossa vivência, desde o momento em que nós estamos lá no útero da nossa mãe. No útero da nossa mãe. Nós começamos a sofrer pelas ações do jardineiro. O nosso coração, ele já começa a receber sementes lançadas pelo jardineiro. Só que quando nós nascemos, nós estamos desprovidos do senhorio de Jesus, do Espírito Santo. Porque nós nascemos imersas no pecado. O jardineiro, no momento em que você nasce, o jardineiro já começa a lançar sementes diversas. De 10 sementes, ali umas 3, 4, você consegue receber no seu jardim verdades de Deus. Mas vamos colocar ali 70%. 70% das sementes que o jardineiro lança, a sua alma lança no seu coração. Você ainda é um bebê, eu tô falando aqui lá do seu nascimento, lá no útero. Você nasceu e você ali é um bebê. E o jardineiro tá lançando sementes. E eu vou te dizer, a grande maioria dessas sementes são sementes que já estão alimentando o seu coração e estão crescendo. Incredulidade. Porque nós nascemos muito carnais. Nós fomos formadas espirituais. Mas quando nós somos geradas do útero das nossas mães e nós encontramos um mundo, o que prevalece de maior força, de maior energia, de uma maior carga na nossa vida, é tudo o que é
humano, material. Então, nós nascemos com um coração suscetível às verdades. Só que o jardineiro, esse jardineiro está corrompido. A nossa alma, ela nasce corrompida. E quando eu digo corrompida, é corrupta. Porque o corrupto é o que é enganado. E além de ele ser enganado, ele engana também. Então, aquele jardineiro está servindo a um senhor e ele acredita que esse senhor é o senhor certo. Porque o jardineiro, a alma, ela busca uma coisa. Ela busca por prazer. 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 Ah, Gleiciane, o que você está falando aí que tem a ver com a fé? Você vai entender. Prazer. A primeira finalidade do coração. Prazer. Tudo que a alma desfruta e se delicia. O jardineiro fala, uau, que delícia, isso aqui é maravilhoso. E o jardineiro, ele nasceu para o jardim. Então, o jardineiro, ele pega aquilo ali e fala, nossa, vai ser ótimo eu colocar isso no jardim. Então, ele se delicia num prazer e ele deseja entregar isso para o coração. Ele deseja e ele entrega, ele serve. Lembra de Eva lá no jardim? Ela achou gostoso, ela achou maravilhoso, aquilo deu prazer. E ela quis o quê? Compartilhar. O jardineiro, ele tem uma essência, a essência do jardineiro é servir o jardim. É servir o coração, é trabalhar para o coração, é operar em favor do coração. Só que ele está recebendo prazer, e esse prazer, ele está vindo de um Senhor. Agora vamos lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 19. Eu vou lê-lo todo para você entender algo tão precioso. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem corrói. Eu vou dar uma pausa aqui. Para vós tesouros no céu. O seu coração, que eu trouxe aqui como a terra boa, fértil, é o céu dentro de você. Existe uma parte do céu em você. Você, o seu espírito, ele vem de Deus. Ele é um pedaço de Deus. Você é um pedaço de Deus. Você é um fragmento de Deus. E um fragmento grandioso que o Senhor fez. E esse tesouro, ele está dizendo, para vós tesouros no céu. Eu quero que você entenda, a palavra céu aqui não está no terceiro céu, que é o céu do Senhor, lá no terceiro céu. Mas eu quero que você entenda que o seu coração, ele é o céu na terra. E aí ele diz, ajuntai tesouros no céu. E aí ele diz, onde nem a traça nem a ferrugem corrói, e onde os ladrões não arrombam nem roubam, pois, agora vem, pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Aqui está falando do tesouro. Tesouro não é riqueza. A riqueza é o coração. O tesouro é como se fosse um cofre. Um lugar guardado, cercado, escondido. Então, o tesouro serve para guardar o que é precioso. E aqui diz, não ajuntais para vós tesouros no céu.
Mas ajuntais para vós tesouros no céu. Pois onde estiver o vosso tesouro, ou seja, onde estiver guardado, selado, protegido, ali estará o teu coração também. Só que o tesouro é um lugar onde se guarda riquezas. E riquezas é algo que dá prazer. Agora precisamos entender que as riquezas do mundo é uma coisa, é uma ideologia. As riquezas do reino é outra coisa, certo? Só que o nosso coração, ele é um jardim, ele é uma terra em que ela vai aceitar tanto o tesouro do mundo quanto os tesouros, as riquezas do céu. O coração, ele não tem autonomia, ele de si mesmo, de dizer, não, eu não quero isso, não, eu não quero receber esse tesouro do mundo, porque esse tesouro do mundo vai me levar para a morte. Não, o coração, ele é o jardim, ele é a terra. Ele nasceu para receber, para ser cultivado. Esse coração, que é uma parte essencial do seu espírito, nasceu para receber como reserva, como um lugar cercado onde você deposita tesouros. E o que esse tesouro faz? Aí eu quero trazer para você o segundo propósito do coração. O segundo propósito do coração. O primeiro propósito do coração é o prazer. Então, como é o nome? O jardineiro, que é a alma, tudo que der prazer à alma, ela vai lançar pro coração. Ou seja, vai ter um tesouro ali e no seu coração vai ter um monte de coisa ali. Só que ninguém pode entrar no seu coração, ninguém pode entrar e roubar. Porque existe uma proteção, tá guardado, cercado. Nem a alma pode entrar lá e arrancar aquilo que ela lançou de forma errada, ou ela lançou algo que não era bom. A alma, nem a própria alma consegue entrar de volta para arrancar. O segundo propósito do coração é a crença. Tudo que a alma lança para dentro do jardim vai trazer pro coração e pra alma, ou seja, vai me trazer confiança. Vocês já perceberam o quanto nós temos a tendência almática de confiar em pessoas que sorriem? Nós automaticamente, a neurociência já estudou e explica isso, que a nossa alma, eles chamam de intelecto, a nossa alma, as nossas emoções, elas se conectam ao sorriso. Eu tô dando um exemplo bem simples. Tudo que a alma tem prazer, ela lança pro coração. E aquilo que dá prazer, a alma, mesmo ela não sabendo se verdadeiramente é o real, é o bom, tudo que dá prazer, ela toma por confiança. Se isso me faz sorrir, se isso me faz alegre, eu confio. Agora vamos continuar no texto. A luz do corpo é o olho. Portanto, se o teu olho for puro, todo o teu corpo está cheio de luz. E aqui, leia-se, não está falando do corpo físico, está falando do nosso espírito. Do corpo espiritual. O nosso espírito, ele não é uma bolinha. A ciência diz que existe um ponto em nós que chama-se ponto de Deus. Mas o nosso espírito não é um ponto. O nosso espírito não é uma luzinha, não é um negocinho, uma bolinha, não. O nosso espírito, ele é um corpo espiritual. E nesse corpo espiritual eu tenho um coração espiritual e eu tenho uma mente espiritual. Essa mente espiritual é chamada de alma.
Nós não vamos falar detalhes aqui, só para você entender. Agora, se porém o teu olho for mau, todo o teu coração, todo o teu corpo será cheio de trevas. Por que aqui tá falando de olho? Olho. O nosso coração, que é o jardim, lembra que nós no início falamos sobre a fé? Que algo que nós precisamos para viver de uma forma abundante, de uma forma plena, nós precisamos de quê? De fé. Sabia que os olhos espirituais, os nossos olhos espirituais, eles vão enxergar de acordo com o que está depositado no nosso coração. Se no nosso coração está depositado muito engano, ou seja, muito do que existe no que eu acredito, no que eu deposito a minha confiança, e isso é muito forte. Se o muito do que tem no meu coração de crenças, essa palavra crença, o mundo explica, né? No mundo explica, eu já fiz diversos cursos nessa área de inteligência emocional, de neurociência, de tanta coisa. Eles acreditam que as crenças, elas são memórias que estão na alma. Essas memórias estão na alma. Só que as crenças são memórias que estão depositadas no coração, e esse coração está no nosso espírito. E esse coração cheio dessas crenças, cheios dessas ideias que dão a nós confiança e que gere a nossa vida, essas crenças, essas memórias que já foram solidificadas, estruturadas, confirmadas, elas vão para o depósito. E esse depósito é o nosso coração. Aí diz o texto: nenhum homem pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou há de odiar um e amar o... Eu vou repetir. Nenhum homem pode servir a dois senhores. Nenhum homem espiritual. Aqui eu estou falando de espírito. Nenhum espírito, ou seja, você é um espírito. Ninguém pode servir a dois senhores. Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí eu quero que você respira. Respira. Eu vou contar algo pra você que é muito maravilhoso, que vai libertar você. Vai tirar você de uma cegueira espiritual tamanha. Eu vou dizer algo pra você. Não tem como eu dizer que sirvo a Deus de boca, mas se o meu coração está cheio de ideias, de crenças, de engano, de memórias de engano, e todas essas memórias me levam a caminhos, decisões, posicionamentos. Quando o jardineiro
ele serve a Mamon. O que é Mamon? Mamon é o Deus do dinheiro. Deus com letra minúscula. É o Deus do dinheiro. Quando nós nascemos, o Deus do dinheiro, ele começa a aliciar a nossa alma, para que a nossa alma comece a buscar e alimentar o coração com tudo o que o Senhor... Quem é o Senhor? Mamon, o Deus do dinheiro. O que acontece na nossa vida que corrompe a nossa alma e corrompe o nosso coração? Você vai ver versículos inúmeros. Provérbios 4:23 diz: de tudo que se deve guardar, guarda o vosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Os seus caminhos, eles são traçados não pelo que você acredita aqui, pelo que você está pensando superficialmente aqui. Lembra que a sua alma, ela é a parte em que está em movimento. Vou dar um exemplo que vai ficar muito claro. Imagine uma fábrica, a fábrica de dinheiro. Existe a Casa da Moeda, e nessa Casa da Moeda existe um processador, uma máquina que processa as cédulas. Essa máquina que processa as cédulas, a riqueza, é chamado de mente intelectual. Essa mente intelectual, onde os nossos pensamentos estão em atividade. Então, para você sempre entender o que é pensamento, o que é pensamento e o que é uma crença, o que é uma ideia fixa, você entende que pensamento é uma atividade. Pensamento é a atividade. É a minha mente em atividade. Só que a mente que está hoje, na vida adulta, em atividade, ela é assim, ela tanto está em atividade pelo que ela recebe de fora para dentro, só que quando nós crescemos, chegamos ali a partir dos nossos 12 anos de idade, tudo o que o Senhor Mamon colocou no nosso coração, essa alma agora, ela vai continuar recebendo de fora para dentro do coração. Só que aqui também começa um outro processo, em que a alma, ela vai projetar o que está dentro para fora. E aí é a hora em que eu começo a buscar as coisas da vida de acordo com tudo que está projetado e estruturado no coração. E aí as decisões, os caminhos, para onde eu vou, se para a direita, se para a esquerda, se eu vou ser médica, se eu vou ser professora ou se eu não vou ser, ou se eu vou fazer isso, se eu vou fazer aquilo, vai depender do que está estruturado no coração. O coração é o lugar do prazer. Se existe algo lá dentro do seu coração que diz para você que o seu prazer é em trabalhar para construir isso, para construir aquilo, a sua alma vai buscar de todas as formas, vai pagar o preço que preciso for para que você conquiste o que está no teu coração. Agora, vamos voltar na fé. A fé depende. A fé, e aqui eu estou falando de uma fé de uma dimensão de maior profundidade. Eu não estou falando daquela fé que eu preciso apenas entender na minha alma que Jesus Cristo é o Senhor e eu aceito Jesus e eu quero Jesus porque eu entendi que eu preciso de Jesus. Eu estou falando agora de uma fé que vai um pouco num nível em que vai te dar uma visão. Essa visão é uma visão profética.
para que eu consiga romper com o senhorio da alma contaminada, corrupta, que estava servindo a Mamon, eu preciso de ter uma visão. Eu preciso acessar algo que vai me fazer crer em algo que eu ainda não vi, eu ainda não creio. Sabe por que nós temos tanta facilidade em crer em tanta coisa? Porque nós vemos com os nossos olhos. Os nossos olhos representam a crença da nossa alma. Ah, eu creio nisso, eu creio. Você crê porque você viu ali. Agora tem coisas que estão relacionadas a quem você é, ao seu propósito, à sua vida, ao reino de Deus, que você ainda não viu, que olhos não viram, ouvidos não ouviram e não chegaram ao coração do homem. E é exatamente isso que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Para eu amar a Deus, eu preciso do Espírito Santo. O Espírito Santo é o único que consegue conversar com o jardineiro e consegue persuadir o jardineiro a buscar sementes do outro Senhor, que é o verdadeiro Senhor, e diminuir a frequência com que esse jardineiro capta de sementes do outro Senhor, que é Mamon, que é o Deus do dinheiro. Às vezes eu pensava, não, eu sirvo a Deus, eu creio em Deus, eu amo a Deus, eu sou batizada, eu oro em línguas, eu vou na igreja, eu não sirvo a Mamon. E eu vou dizer uma coisa pra você. Amanhã nós vamos continuar falando mais profundo. Como você sabe que alguém serve a Mamon? E como você sabe que alguém serve a Deus verdadeiramente? O texto continua aqui. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que a comida e o corpo mais que o vestuário. Olhai para as aves do céu, pois elas não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós muito melhores do que elas? E aí ele continua. Mas quem de vós, com as vossas preocupações, poderá acrescentar um côvado à sua estatura? Aí ele diz, vou lá para o versículo 31. Versículo 30 diz assim: portanto, se Deus assim veste a grama do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá mais, ó vós, olha aqui, ó vós de pequena fé. Portanto, não fiqueis ansiosos, dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios buscam. Buscam o quê? Primeiro. Portanto, o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas essas coisas. Aí ele vem. Mas buscai primeiro
A palavra é primeiro. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí diz, não fiqueis ansiosos. Buscai primeiro o reino. Agora amanhã a gente vai falar muito sobre o reino. Mas vamos olhar o início disso. Quando o Espírito Santo de Deus habita o seu espírito, começa a persuadir a sua alma a buscar novas sementes. Sementes da verdade. Sementes da verdade. Esse coração começa a receber novas sementes, essa terra. Só que o que acontece que eu ainda não tenho fé, Gleiciane? Esse coração está endurecido. Esse coração passou tantos anos sendo enganado, sendo persuadido, recebendo mentiras, recebendo engano. Esse coração foi perdendo a fé. Quando se fala em um coração endurecido, principalmente, o Senhor ele está dizendo, você é incapaz de crer nas coisas espirituais. Porque você está alicerçada, firmada, você deposita as tuas confianças a tudo e em tudo, menos em Deus. E não é porque nós somos maus, não é porque nós somos, é porque eu não quero, não é porque você não quer. É porque existe um processo para que Deus entre, para que a verdade entre no seu coração. E essa verdade precisa ganhar espaço. Essa verdade precisa ganhar espaço no seu coração. E esse espaço que essa verdade, que é Deus, que é a palavra, que é Jesus, precisa conquistar no seu coração. O seu coração é um território santo. É um território fértil. É uma terra fértil. E esse território precisa ser conquistado. Quando nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nós precisamos agora entrar na dependência do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa limpar o meu coração e possa colocar dentro do meu coração as verdades de Deus, para que eu venha a servir a Deus e não a Mamon. Você quer ver como que o inimigo, ele alicia a nossa alma e o nosso coração? Quando eu era bem criança, no meu testemunho eu conto isso com mais profundidade. Quem quiser, acesse o meu testemunho lá no canal vermelhinho, Gleiciane Araújo Oficial. Ou pode entrar no link da minha bio também, entrar na comunidade Embaixadoras do Reino, que eu vou disponibilizar a partir de depois que nós terminarmos aqui a nossa aula. E diz assim, ou então você que está assistindo a essa aula gravada, você acessa aqui nesse canal o meu testemunho, o dia em que Jesus me ressuscitou. E diz assim, eu pensava, exatamente isso, os pensamentos eles são o aliciamento, o aliciamento do coração. Eu pensava, eu preciso ter dinheiro, porque eu ouvia e eu via o quanto a pobreza, o quanto a dificuldade, o quanto tudo era muito difícil ao meu redor. O quanto... E teve algo muito marcante pra mim. Muito marcante. Eu lembro de que a minha mãe falava pra mim bem assim, eu precisei ir embora, eu precisei ir pra outra cidade, eu precisei ficar longe de você, porque eu precisava trabalhar pra ter dinheiro pra te dar. Eu precisava pra comprar as coisas pra você. E aí, no meu coração, eu entendi assim, eu também preciso
E eu falava assim, eu preciso de dinheiro porque eu quero poder ajudar a minha mãe para que ela não precise mais trabalhar. E aí eu comecei, a minha alma, né, o jardineiro, começou a me colocar numa posição de que eu precisasse de mais, de mais, de mais e de mais. E eu fiz tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas. Só que o coração corrompido, ele não consegue buscar a Deus. Ele não consegue buscar o reino em primeiro lugar. Amanhã nós vamos falar sobre algo muito profundo. Só que quando nós não conseguimos buscar o reino em primeiro lugar, nós vamos buscar todas as riquezas humanas, carnais primeiro, e o nosso espírito, quem nós somos, ele vai continuar morto, ele vai continuar adormecido e ele vai continuar sem o domínio. Eu não sei se vocês conhecem a história de Elias. Elias estava sem casa, sem comida, na beira do vale de Querite. Só que Elias, o reino de Deus, em primeiro lugar, ele nos faz acessar as riquezas humanas. Mas as riquezas humanas não nos faz acessar o reino de Deus. É incrível. Elias tinha o reino de Deus estabelecido no seu coração. Mas não tinha naquele momento riqueza humana. Ele precisou ser alimentado por corvos e beber da água daquele rio. Só que chegou um tempo em que Deus disse para ele ir para Sarepta. E Elias foi para Sarepta. Chegando a Sarepta, ele encontra a viúva de Sarepta. E Deus diz que havia ali uma viúva que havia sido ordenada para sustentar Elias. Só que a viúva, ela tinha um punhado de farinha e um punhado de azeite. Essa viúva tinha um filho. Essa viúva, ela representa alguém que passou a vida inteira buscando primeiro o reino desse mundo, o império desse mundo, servindo a Mamon. No final das contas, quando o dinheiro acaba, a saúde acaba, a esperança acaba, porque o dinheiro, por mais que ele é abundante, ele não pode pagar e ele não pode comprar a fé. Aquela mulher não tinha mais fé. Aquela mulher não tinha mais esperança. Aquela mulher queria comer e morrer. Não existe nada mais terrível do que alguém que só tem riquezas materiais. Porque essa pessoa, diante de uma guerra, por exemplo, como nós estamos vivendo no mundo, se ela não tiver o tesouro mais precioso, que é enxergar o futuro do modo em que Deus planejou, do modo em que Deus projetou, essa pessoa é incapaz de viver. Quando o nosso coração, ele é contaminado a buscar somente as coisas do mundo e não buscar estabelecer o reino, nós chegaremos no limite em que a morte será a única solução, como aconteceu comigo. Agora, Elias, ele não tinha casa naquele momento. Ele não tinha conta bancária, cartão de crédito. Mas ele chega diante daquela viúva. Mas ele tinha o maior tesouro. O maior tesouro. Porque aquele povo estava vivendo em uma época
em que não chovia, não tinha lavoura, o dinheiro não estava correndo na praça. Nada humano, nada, não tinha provisão humana mais para aquele povo. Elias chega. A diferença de um coração que serve a Deus. Elias chega e pede um pão. Muitas vezes você está ouvindo essa palavra e o Espírito Santo de Deus está falando nesse momento. Muitas vezes você olha para o seu coração e pensa assim, meu Deus, meu coração, eu não tenho nem espaço porque é tanta incredulidade. Eu não tenho espaço para Deus ser o Senhor da minha vida, porque eu só busco as coisas do mundo. Eu só busco as coisas que são materiais e eu não sei, Gleiciane. Eu não sei como fazer. Eu quero dizer uma coisa. Elias chegou diante dessa viúva e ele disse, me dê um pão. Às vezes, o seu coração, ele tem um espaço ali que gerou um trigo. E esse trigo é tão pouco, e você pensa, meu Deus, é tão pouco. Mas o Senhor, Ele está dizendo hoje para você, não importa o quão pequeno seja o seu pão, não importa o quão pequeno seja o quanto você acredita, essa pequena fé que aquela mulher teve, representa um pequeno espaço do coração dela, que tinha depositado ali. Com certeza aquela mulher ouviu falar do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E em algum lugar aquela mulher falou assim, eu só tenho um pouquinho de fé. Aquele pão representa o pouquinho de fé que ela tinha. E o Senhor está dizendo, mesmo que seja pouquinho, o que o seu coração produziu de fé até o dia de hoje, eu vou entrar. E quando ela entregou a Elias, que representava ali o profeta de Deus, ela entregou aquela fração pequenininha do coração dela. Aquela mulher, ela entregou tudo que ela tinha. Sabe por que nós não conseguimos entregar todo o nosso coração a Deus? Sabe por que nós não conseguimos fazer tudo de grandioso que a gente quer fazer para Deus? Porque a gente tem que entender que a gente tem que entregar aquilo que, o pequenininho, o pouquinho que você acredita que você tem. Se o seu coração hoje tem a fé do tamanho de um bolinho assim, entrega para o Senhor. Quando essa mulher entregou para Elias aquele pão, Elias entrou na casa daquela mulher. E aqui eu posso dizer com convicção, Elias carregava a presença de Deus, carregava o Espírito Santo de Deus, carregava o Espírito de Jesus Cristo. Quando Jesus entrou na casa daquela viúva, quando o Espírito Santo entrou no coração daquela viúva, ele disse, da tua farinha não vai acabar, do teu azeite também não vai faltar. Quando o reino de Deus, ele é estabelecido, ainda que seja com uma pequena fração da sua fé. Quando você diz, olha, eu disse para o Senhor em 2021, eu disse, Senhor, o que é o teu reino? E eu quero buscar só o teu reino. Oh, bendita a hora que eu disse aquilo para Deus, hein? A partir do dia em que eu disse para o Senhor que eu queria viver o reino, e que eu queria buscar primeiro o reino, e que eu queria viver o reino, e que eu queria fazer tudo para o reino, e que o reino para mim era o mais importante, e que era o primeiro lugar, e eu ia crer que todas as demais coisas Ele ia acrescentar na minha vida. Ah, glória a Deus. Eu comecei a viver o sobrenatural. Sabe por que nós não buscamos o reino de Deus em primeiro lugar? Porque o nosso coração está muito endurecido para viver o sobrenatural. E nós preferimos sofrer no natural do que romper com todas as fortalezas para vencer e para romper e para viver no sobrenatural. Eu quero dizer para você que o seu coração ele foi projetado para o sobrenatural. Eu quero dizer que a sua alma ela foi projetada para buscar o que é sobrenatural. Ela apenas foi corrompida. Mas isso é questão de tempo.
em que você se posicione no Espírito Santo, para que o Espírito Santo comece a governar a sua alma, a persuadir a sua alma. Você mesma, com a sua força, você não tem poder contra a sua alma. Porque a sua alma, enquanto ela não for sujeitada pelo poder de Deus, ela sempre vai querer estar acima de quem você é. E quem você não é a sua alma que determina. Quem você é exatamente o que o seu espírito foi projetado para ser. Assim como a viúva de Sarepta, quando o Espírito Santo entra, ele muda a história da alma e ele assume o território do coração, para que esse coração pudesse ser suficientemente limpo, purificado, santo. E eu vou dizer, aí eu fiz aquela pergunta e eu vou responder. Como saber que uma pessoa serve verdadeiramente a Deus ou a Mamon? Como? Existem apóstolos que servem a Mamon. Existem pastores que servem a Mamon. Existem missionárias que servem a Mamon. Existem cantoras que servem a Mamon. Existem mentoras que servem a Mamon. Olha aí. É assim. Quando Deus disse para Samuel: não escolha conforme a aparência, porque eu vejo o coração. Deus disse para Samuel. Samuel era um profeta, Samuel era sacerdote, mas Samuel, ele era suscetível a acreditar no que ele estava vendo com os seus olhos. Como eu faço para saber que alguém serve a Deus ou serve a Mamon? Isso é um discernimento que somente pode acontecer pelo Espírito Santo de Deus. Só que pessoas nos dão sinais. Pessoas nos dão sinais. Mamon é um espírito, ele é um Deus, servo, é uma estrutura de Satanás. E esse trono maligno, ele é orgulhoso. Ele é orgulhoso. Ele faz questão de se mostrar. Todas as pessoas que servem a Mamon, o que sai da boca delas, sempre volta para o financeiro. Sempre volta o que move aquele coração. O que dá prazer para aquele coração. Está na recompensa que ele vai ter financeira. E o reino de Deus, todas as pessoas que já têm um coração purificado e em purificação, que já deixou de servir a Mamon, é uma pessoa que a recompensa do seu coração está em o reino de Deus ser estabelecido. Eu, Gleiciane, me dispus para a glória de Deus nesses 40 dias, porque eu quero que o reino de Deus seja estabelecido nos corações e que os corações sejam corações quebrantados e contritos, para desfrutar do verdadeiro prazer, porque eu sei que o verdadeiro prazer está no Senhor, está na dimensão do Espírito. E você só vai experimentar, e você consegue experimentar esse prazer quando você começa a buscar as coisas espirituais. Você nunca vai entender o que é o prazer no Senhor, a um nível em que você é persuadida pelo Espírito Santo, convencida pelo Espírito Santo a abandonar exatamente tudo para servir e para viver o reino de Deus, se não tiver prazer em jogo. O Senhor me levou a deixar tudo, porque o reino, a
até que ele se estabeleça, ele vai te custar tudo. Porque Mamon não brinca de ser Mamon. E o diabo, ele tem interesse no seu coração. Porque ele consegue governar através de você. Só que Deus, ele deseja o teu coração. Porque Deus também só consegue governar aqui na terra, através de você. Através de você, que recebe o poder, que recebe a pessoa bendita do Espírito Santo para habitar no seu coração e para fazer morada. Mas Deus não quer apenas fazer morada no nosso coração. Deus, ele quer mais. E nós vamos ver ao longo desses 40 dias muitos dos propósitos de Deus. E nós vamos falar muito sobre identidade e sobre o reino de Deus nos próximos dias. Em nome de Jesus. Se você ficou com pergunta, deixa a sua pergunta. Se você quer saber mais, alguma coisa que eu não falei, pode deixar aqui no direct do Instagram ou aqui nos comentários, porque essa gravação eu vou colocar ela no YouTube. Pode deixar aqui nos comentários do YouTube também, do canal vermelhinho, eu não podia ter falado, né? Tá vendo? Então eu quero que você fique na paz do Senhor. E existem outras formas de você discernir uma pessoa que serve a Mamon e uma pessoa que serve ao reino de Deus. Mas isso aqui a gente vai deixar para um outro dia. Eu consigo numa conversa saber se essa pessoa ela tem um coração pro reino ou se o coração dela é para Mamon. E guerrear contra Mamon não é uma guerra fácil, mas ela é uma guerra na qual o Senhor já me fez e já te fez vitorioso e vitoriosa, para a glória de Deus, amém? Acho que quando não reconhecemos que servimos a Mamon, isso é tenebroso. Eu vi uma pergunta aqui. Acho que ainda pior é quando não reconhecemos que estamos servindo a Mamon. Isso é tenebroso. Por que nós temos dificuldade de reconhecer que servimos a Mamon? Porque nós estamos servindo a um prazer. O nosso coração, ele não está escrito, não é claro para nossa alma. Eu estou servindo a Satanás. Eu estou servindo o Deus do dinheiro. Isso não está assim escancarado. Isso está muito maquiado, muito desenhado, muito bem articulado. E isso somente quem consegue convencer o coração é o Espírito Santo. Então, se você assistiu essa ministração e você faz a seguinte oração, eu vou fazer essa seguinte oração com você. Espírito Santo de Deus, o Senhor que é o Deus presente, mas o Senhor é aquele único capaz de convencer os corações do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor convença os corações e que eles venham a se quebrantar e a buscar o reino de Deus e a sua justiça, para que eles venham a confiar verdadeiramente que o Senhor é o Deus que recompensa 100 vezes mais todos aqueles que deixa tudo para viver o reino, para fazer a tua vontade, para estabelecer o reino. Que o Senhor convença os corações de toda a verdade maligna em que Satanás persuadiu as almas, aprisionou essas almas, a fim de que elas servissem a Mamon. Em nome de Jesus, Espírito Santo, convence e que o Senhor gere o arrependimento necessário para a mudança e a metanoia que o Senhor precisa, a fim de que eles vivam e se estabeleçam no reino do Senhor, para que possam viver na sua identidade, servindo o teu reino, manifestando o teu reino, para que o teu reino seja multiplicado. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.
Glória a Deus. Todas as perguntas, em nome de Jesus, pode mandar aqui no direct, pode mandar lá na comunidade, o link tá na bio. A nossa comunidade é Embaixadores do Reino e vai ficar aqui também na descrição desse vídeo. Para a glória do Senhor Jesus. Compartilhe essa palavra com mais pessoas que você deseja. Que o reino seja estabelecido. O reino de Deus precisa ser multiplicado na terra. Para que a glória de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus se expanda sobre toda a terra. A visão espiritual. Amanhã nós vamos falar sobre um tema diferente amanhã. Porque o Espírito Santo falou, meu coração, nós vamos falar sobre algo que está relacionado à comparação. Existe um aprisionamento da alma em relação à transformação, porque a alma ela está aprisionada na comparação. Nós vamos lá falar sobre um espírito de rejeição, de abandono e de comparação que assola a alma das pessoas e que impede as pessoas de buscarem a transformação profunda e genuína em Deus e que espere, entenda o processo que isso acontece. Amém? Glória a Deus. Um beijo no coração de cada uma de vocês. Glória a Deus. E amanhã, em nome de Jesus, estaremos aqui. Amém? Convide mais uma amiga, em nome de Jesus, para estar conosco amanhã, no nosso segundo dia. Amém.